Uma vitória contundente para começar o campeonato goiano para o Dragão. O Atlético vence por 4-0 em Umas, um 4-0 que poderia ter sido até mais, e faz uma partida contundente. E eu não sou muito de me gabar não, mas quem acompanha o canal tá sabendo, escuta todo o vídeo praticamente, eu falando que o time tem que jogar de certa forma. E foi só jogar dessa forma que o Atlético mostrou resultado. Mas claro que também tem as novidades que entraram em campo. Mas vamos explicar primeiramente tudo que rolou no jogo, falar um pouco do Inhumas, do Atlético e dessa goleada maravilhosa que dá pontapé inicial pro Dragão nessa temporada. Finalmente, né, na sexta rodada. Mas vamos lá falar tudo que rolou nesse jogo, explicar taticamente, tecnicamente, como vocês estão acostumados, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que estreiam com golaço! Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixe seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Eu também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. Beleza, então sem mais delongas, colocando as escalações na tela, e falando um pouquinho do Inhumas. O Inhumas, que é uma equipe que caiu, né, em 2023, ali para a segunda divisão do Campeonato Goiano, mas volta em 2024 e começa em 2025 como uma sensação do campeonato, com alguns jogadores bem, digamos assim, de destaque, como o lateral Adson e o meia Daniel, o time muito bem organizado taticamente em campo. O Inhumas começou com 3 vitórias seguidas e vitórias contundentes, um time que de fato começou como uma sensação, mas que nas últimas rodadas começou a tropeçar, após completar seus 10 pontos, inclusive uma pontuação que é próxima daquilo que garantiu classificação para a fase de mata-mata o ano passado. O primeiro time, né, o 8º colocado do ano passado, se classificou com 12, o Inhumas já tá com 10. Então assim, começou a tropeçar, mas não deixa de ser um bom time, um time bem organizado, montado nessa temporada, para tentar chegar nas fases decisivas do Goianão. Só que ele recebe um Atlético mordido, machucado, ofendido, humilhado nas últimas 5 rodadas. O Atlético que perdeu um clássico duro pro Vila e depois teve um jogo que foi uma derrota para o Goianésia, um empate em 0-0, inclusive com um vídeo analisado aqui no canal que muitos de vocês concordaram com o que eu falei. Obviamente, depois daqueles resultados, deve ter tido uma cobrança forte em vestiário, no CT, enfim, o que deveria acontecer. O Adson Batista, presidente, foi muito categórico em falar que estava desesperador assistir o Atlético e, de fato, nas primeiras 5 rodadas estava assim desesperador. Sendo assim, o Atlético vem a campo com um time bem diferente dos últimos jogos. Claro, as contratações que chegaram agora estrearam já como titulares, mas não foi só isso. O Guilherme Romão, que não jogou, por exemplo, a partida passada, que foi o Gustavo Daniel que começou, ele veio na lateral esquerda e tivemos também o João na zaga, no lugar do Pedro Henrique, que tinha feito um jogo horrível, né, nas partidas passadas, 2 jogos bem ruins. E com isso o Atlético não veio mais naquele 4-3-3 moroso, com o Shailon erroneamente escalado no meio de campo. Não, dessa vez o Atlético estava escalado como eu sempre desejei e sempre falei aqui no canal. O Atlético estava num 4-4-2 que na defesa se fechava bem nessas 2 linhas de 4, mas no ataque atacava com 3-5-2, com o Romão ficando um pouco mais na defesa, formando uma linha de 3 zagueiros, com o Alex e o próprio João, e à frente o Maranhão até aparecia de vez em quando próximo ao ataque, e aí formava uma linha de 5, com o Marcelinho mais à esquerda, o Shailon mais à direita, e o Raí Ramos fazendo a ultrapassagem no espaço vazio deixado pelo próprio Shailon e também pelo estreante Potker, além obviamente do Caio Dantas, que dessa vez não estava como um centroavante fixo preso lá dentro da área, não, ele jogou como ele jogava, por exemplo, no Vila Nova em 2023, que era um falso 9, um atacante que voltava entre os meias para poder recuperar e iniciar a jogada e que abria o espaço, por conta de chamar a marcação, ele abria espaço para a subida dos meias, nesse caso, o Shailon ou o próprio Potker. E assim que começa o jogo, o Atlético mostra uma postura um pouquinho diferente. Não foi aquele time que ficou propondo o jogo o tempo todo, tocando bolinha de lado e sem objetividade. Não. Jogando fora de casa, contra uma equipe que tem até sua qualidade técnica, que é o caso do Inhumas, o Atlético
entregou um pouco a bola pro Inhumas. Tudo bem que o Inhumas praticamente não teve tempo de fazer nada, porque com 1 minuto de jogo, jogada pela esquerda, inclusive foi uma tendência o jogo praticamente todo, né? O Marcelinho, o estreante, recebe a bola, tem uma jogada, a bola sai em lateral, ele cobra rapidamente. O Potker não domina, mas na sequência ele consegue roubar a bola do zagueiro do Inhumas e com muita inteligência ele espera até que o Shailon fique bem posicionado para receber um passe sozinho e recebe esse passe empurrando pras redes, fazendo 1 a 0 com menos de 1 minuto praticamente. Se não me engano foi 1 minuto e meio, no máximo, o gol. Então com 1 minuto, o Atlético já estava ganhando por 1 a 0. E ganhando com uma jogada que ele não fez durante todo esse campeonato, nas 5 rodadas. E o jogo seguiu dessa forma. O Inhumas um pouco mais com a bola, mas pouco sabia o que fazer com ela, porque depois do primeiro gol o Inhumas balançou muito. Mesmo assim, quando tinha a bola parada, e talvez seja a única coisa que eu posso pontuar no Atlético, visto que o Atlético estava fazendo algumas faltas próximas da área, isso é um pouco perigoso, mas quando tinha a bola parada, o Inhumas levava um certo perigo, mas nada que realmente ofendesse o gol do Anderson, que inclusive nesse jogo pouco trabalhou, e quando foi exigido até que saiu bem da área, muito mais no soco do que encaixando, tudo bem, mas não comprometeu, pelo menos primeiro jogo que ele passa em branco, né, nessa temporada e que ele, nessa passagem dele no momento pelo Atlético, né, deu um alívio aí pra gente, que a gente tava sofrendo com ele no gol. Mas o Inhumas sentiu muito o primeiro gol, e pouco tempo depois, mais uma vez nessa saída rápida, inclusive com um excelente posicionamento do Caio Dantas, que toda hora ele estava sendo o primeiro jogador na linha de ataque, recebendo a bola e fazendo a distribuição, ele distribui para o Marcelinho, que sai do lado esquerdo livre e numa subida rápida, aproveita ali o posicionamento dos jogadores chamando a marcação, corta pra dentro e faz um golaço. Na sua estreia, mostra-se um jogador insinuante e que não tem medo de ir pra cima da zaga, coisa que nós, o Atlético, estávamos esperando desde o Kelvin do ano 2023. A gente tá esperando um jogador assim, que, por exemplo, o Janderson, ele é muito rápido e ele tenta o drible, mas você vê que existe uma limitação técnica nesse quesito. Ele não é um driblador, ele é um jogador de correria. Já o Marcelinho não, ele mostrou-se um jogador mais equilibrado pra tentar fazer uma jogada individual, pra ir no 1 contra 1, e ele fez um belíssimo gol, né? Cortou pra direita, bateu fazendo o gol 2 a 0 pro Atlético, o que balançou totalmente o Inhumas. O Inhumas daí pra frente esperava muito do Daniel, né, o seu meia, que pouco apareceu, quase todas as jogadas eram pela lateral com o Adson, e pouco criava, só bola parada, escanteio, falta, só. E o Atlético, quando tinha a bola, saía muito nos pés do João, que inclusive, na minha opinião, não fez um jogo ruim, mas por tentar sempre armar o jogo, já que ele estava pela direita e o Alex caiu pela esquerda, quando estava o Atlético no campo ofensivo, né, quando estava no movimento ofensivo, o time formava um 3-5-2 com o João pela direita, então o João tentava fazer a jogada, e não é muita dele fazer lançamentos, fazer passes, mesmo assim, eventualmente, ele estava acertando alguma coisa. Errou mais do que acertou, talvez, mas não comprometeu. E, pra mim, fez um jogo ok, tá? O Alex pela esquerda ficou um pouco mais apagado, mas fez o papel dele como defesa. E o Romão um pouco mais recuado, pelo menos no primeiro tempo, quando o Atlético tinha a bola. Já que a linha de 5 jogadores, formada pelo Marcelinho, pelo William Maranhão, Haldney, Shailon e Raí Ramos, subiam e faziam aquele movimento ofensivo. E com isso, o Atlético, sempre que subia, levava um certo perigo, mas até o final do primeiro tempo o jogo estava bem equilibrado, o Atlético controlando o jogo com uma certa facilidade, diga-se de passagem, só que praticamente no último minuto, um lançamento feito para direita, a bola quase perdida, na verdade, se não me engano é o Caio Dantas, que na linha de fundo, ou é o Potker, posso estar enganado, tá? Mas ele cruza para trás. E aí o goleirão não consegue encaixar e o Shailon, mais uma vez bem posicionado, finaliza fazendo o terceiro gol do Atlético no primeiro tempo. O Atlético vencendo 3 a 0, fazendo seus melhores 49 minutos de campeonato. Foi o melhor tempo do Atlético, fácil. E nem falo pelos gols. Os gols poderiam até não ter ocorrido, mas o Atlético mostrou uma malemolência ali na frente, sabe? Uma facilidade de poder tocar, mostrou organização tática ofensiva, coisa que não havia sido vista em nenhum jogo, tá? No jogo passado contra o Goianésia, o primeiro tempo foi até legal, mas não foi nem perto do que o Atlético fez nesse jogo. E aí, lembrando que a gente ainda teve algumas mudanças, né? O Inhumas perdeu um jogador logo no começo selecionado, inclusive era o seu capitão, e isso mexeu um pouco também com o time, mas enfim, né? Tivemos essas mudanças aí. No segundo tempo, o Inhumas faz 3 alterações de saída e pouco melhora, tá? O Atlético entregou a bola pro Inhumas no segundo tempo e no começo o Atlético
entregou e não queria mais jogar. 3-0, fica aí à vontade, tenta chegar, e o Yumas tentou, mas pouco perigo levou de fato. Não teve nem chute de fora da área, o que seria esperado por um time precisando, né, diminuir ali o placar, mas o Yumas não teve nem espaço e nem capacidade, sinceramente, pra finalizar de fora da área. Enquanto isso, o Atlético, enquanto estavam com os mesmos jogadores em campo, tava tranquilo, cozinhando o jogo. Só que aí houveram substituições, entraram jogadores que anteriormente eram titulares, como o Janderson, como o Alejo, o Daniel entrou no lugar do Caio Dantas, não antes do Caio Dantas fazer o seu gol. Porque com as substituições, antes de entrar o Daniel, o time se soltou. E aí aqueles jogadores que eram titulares, provavelmente correndo atrás do prejuízo, né? Afinal, precisam voltar a mostrar serviço, buscaram o jogo. O Janderson pela direita principalmente, sempre na correria, sempre com espaços por ali. E numa jogada pela direita, a bola é cruzada, o Janderson meio que fura, né? Só que aí a bola sobra exatamente pro Caio Dantas, que já tinha feito um excelente primeiro tempo. Ele e o Potker, diga-se de passagem, tá? Fizeram um excelente primeiro tempo. As duas peças, Marcelinho e Potker, tiveram uma estreia excelente. Não tenho como criticar, gostei demais do que vi. E aí o Caio Dantas sozinho na área, empurra pra rede, fazendo o merecidíssimo quarto gol do Atlético. Gol que ele merecia ter feito já antes, tá? Nos outros jogos, onde ele tava praticamente isolado e era o único que buscava o jogo, assim como o Alejo, que também era o único que buscava o jogo, mas tinha os seus problemas técnicos. E aí nesse jogo foi o 4-0 e depois o Atlético ainda teve chances. Por exemplo, teve uma cabeçada do Daniel, que ele cabeceou sozinho, praticamente dentro da área, a bola passou perto. Teve um cruzamento também que passou muito perto ali e os jogadores poderiam ter finalizado. O Atlético ainda criou algumas chances e o 4-0 ficou tão interessante como poderia ter sido até mais, tá? O Atlético finalmente jogou futebol nesse Goianão, fez um jogo digno da equipe do Atlético, uma equipe da capital, favorita ao título, assim como o Atlético, assim como o Vila, assim como o Goiás, né, favorita ao título e que precisava mostrar serviço. E graças a Deus, parece que deram uma boa sacudida no elenco e o time, com as mudanças, tanto técnicas com os jogadores em campo, quanto táticas com o posicionamento em 4-4-2 e no ataque em 3-5-2, surtiu efeito e conseguiu vencer a boa equipe do Yumas, que certamente ainda vai ter bons jogos nesse campeonato, mesmo estando oscilando aí nas últimas rodadas. E graças a Deus voltamos a vencer. Segundo jogo vencido fora de casa, já que o primeiro jogo foi contra o Goiânia no Olímpico, e mesmo sendo em Goiânia o mando de campo era do Galo, então conseguimos a segunda vitória fora de casa. Tá faltando só vencer no Ascioli. Deus abençoe que o próximo jogo lá nós consigamos fazer um jogo tão competitivo, tão agradável e tão insinuante, vamos dizer assim, tão incisivo, tão efetivo como foi esse jogo de hoje. Mas e aí? Gostou da apresentação do Atlético? Deu esperanças pro restante desse Goianão? Pra começar de fato a temporada? Acha que ainda tem coisas ali a melhorar? O que você achou do jogo? Você torcedor do Yumas? Você acha que o time balançou e deve tá dando aí uma diminuída no ritmo depois de alcançar os 10 pontos? Ou é uma oscilação temporária, o Yumas volta a brigar na próxima rodada? O que você tá achando aí do seu time, da Pantera? Coloca aí nos comentários as suas opiniões, que eu quero saber. Se inscreve no canal e deixa seu like se você gostou desse vídeo. Marca o sininho pra receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. E considere entrar no grupo de futebol mais democrático da internet, o Gader Futebol Clube. A partir de R$ 1,99 você se torna membro do canal e entra no grupo do WhatsApp, onde tem conteúdos exclusivos, antecipados. Nós temos também, por ser um grupo de futebol, tem piadas, memes, figurinhas, tudo dentro do âmbito esportivo, tá? Nada pessoal. Tem torcida de tudo quanto é time lá, tanto de Goiás quanto de outros estados, por exemplo, São Paulo, Santos, Vasco, Flamengo. Então tem torcida de tudo quanto é time lá, mas todo mundo se respeita muito, são membros especializados em futebol que gostam de conversar do mundo da bola e temos notícias 24 horas por lá. Sempre estamos colocando vídeos, informações, tanto de futebol quanto de outros assuntos relevantes aí do dia a dia nosso, né? Além, obviamente, de comentaristas do YouTube para conversar com você e tirar suas dúvidas, como eu. Estamos lá no grupo para conversar. Tudo isso é a partir de R$ 1,99 e você ainda me ajuda a continuar fazendo esse trabalho. Beleza? Vou ficando por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos e um abraço de torcedor para todos vocês.